saúde, na psiquiatria e saúde mental para a enfermagem, a gente vai estar abordando as principais drogas utilizadas nos transtornos mental, no tratamento da saúde mental. Então, a gente pode ver aí que no período da década de 50, houve a introdução do psicofármaco no tratamento dos transtornos mentais. Isso fez com que houve um avanço no campo da psiquiatria e da saúde mental. Isso veio provocar uma reformulação dos conceitos e práticas utilizadas nessa matéria. Isso fez com que a decisão de utilizar ou não fármaco vai depender de primeira mão do diagnóstico do paciente. Isso vai incluir os eventuais comorbidades. O que seria? O que o paciente apresenta além desse transtorno? Se ele é diabético, se ele a idade, quais são os fatores, né, que vai dificultar essa medicação para fazer o efeito. E para muitos transtornos, a medicação vai ser a primeira opção. Em outros problemas situacionais, a psicoterapia pode ser a primeira opção. E também tem a questão de, no tratamento, estar utilizando as duas opções, a questão das medicações e das terapias. Existem os principais psicofármacos que são utilizados nos dias de hoje. São eles os ansiolíticos e hipnóticos, os antidepressivos e o psicóticos ou neurolépticos e os estabilizadores do humor. Nós vamos estar abordando os ansiolíticos. Os ansiolíticos, ele tem a proposta de controlar a ansiedade. Já o hipnótico, ele tem o objetivo de induzir, né, o sono. Ambos têm pouco efeito sobre o aparelho cardiorrespiratório, e isso faz com que tenha uma margem de segurança. E no caso dos hipnóticos, eles vão ter um efeito hipnóticos, na verdade, causando a questão do sono, e os efeitos mais marcantes, né, das medicações são o nitrazepam, o flunitrazepam e o midazolam. São as medicações mais utilizadas. Os ansiolíticos, eles vão se classificar em benzodiazepinas, o buspirona e o hipnóticos. Os benzodiazepinas, ele foi introduzido na década de 60. E isso fez com que, até hoje, né, são utilizados. Eles têm objetivo, né, de atividades ansiolíticas, de hipnose e relaxante muscular, e também como combater as convulsões. O efeito dele ansiolítico é rápido e eficaz, porém tem um ponto negativo, que eles causam dependência física e psicológica. Razão do que essas medicações, elas têm que saber exatamente quais são os pacientes que vai poder fazer o uso devido do risco de dependência e das dificuldades cognitivas. Essas são as medicações, né, dos benzodiazepinas, e o principal aí mais conhecido é o diazepam. Eles são utilizados nos transtornos de ansiedade, como transtorno do pânico, fobia social, nos transtornos de ajustamento e no tratamento de insônia. Também entra no tratamento do delírio de tremores, das doenças neuromusculares, nos tratamentos de diferente forma de epilepsia e também no tratamento de mania aguda. Então, as medicações benzodiazepinas são utilizadas nessas características de transtornos. Quais são os efeitos que causam? Sedação, fadiga, perda de memória. Por isso que alguns pacientes, principalmente os idosos, não são recomendados utilizar por causar vários efeitos adversos que pode causar alguns transtornos no seu dia a dia. Buspirona é uma droga do grupo de azapironas.
ela foi lançada justamente porque os benzodiazepinas causam sedação e dependência. Então, ela veio para não, para ela ser mais uma opção, principalmente para os idosos, para reduzir essa sedação, para evitar prejuízo cognitivo e psicomotor e também causar essa dependência física. Ela é, como já falei, segunda escolha no transtorno da ansiedade e para que os pacientes, principalmente, né, pacientes idosos venham utilizar. Os efeitos da buspirona mais comuns são tontura, cefaleia, náusea. Em relação aos benzodiazepinas, são mais tranquilos, são menos agressivos. Os hipnóticos, eles vão atuar através dos receptores dos benzodiazepinas alternativos. São utilizados para reduzir a inquietação e a tensão emocional, e além de ser usado para induzir sedação e sono. Essas drogas, elas variam desde a sedação até um sono e coma. O efeito dela vai depender da quantidade e da via que vai ser administradas. Os hipnóticos, eles são mais comuns, né? São divididos em dois, o barbitúricos, que é o fenobarbital, e o benzodiazepinos, que são o midazolam, o estazolam. E o bom dos hipnóticos é que eles não causam dependência. Essas são as medicações utilizadas, né, dentro da classificação dos hipnóticos. Os antidepressivos, né, os antidepressivos têm se constituído num importante recurso terapêuticos. Eles né, das depressões de intensidade moderada ao grave. Então, vai apresentar e vai depender da apresentação clínica e da história pregressa que os pacientes enfrentam. A grande diferença entre os diferentes medicamentos, né, antidepressivo vai ser o perfil dos efeitos colaterais. Então, vai ter aqueles medicamentos que têm mais efeitos colaterais e aqueles que têm menos. Então, esses são os antidepressivos, né, que são os inibidores de monoaminoxidase, os antidepressivos triciclos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina e os inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, esses são os tipos de antidepressivo. Porém, eu só vou estar frisando com vocês o antidepressivo os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Os tetracíclicos são os considerados, né, como a droga de escolha em depressões graves e pacientes hospitalizados. Então, esse é indicado mais para pacientes que têm depressão grave, que está aí a mitapitilina, a doxepina. Eles são indicados para pacientes que são contraindicados para os pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes que têm hipertrofia na próstata, e deve ser evitado pelos pacientes idosos por apresentar um risco à hipotensão postural. Então, para o paciente idoso, isso vai ter vai afetar, né, a questão psicomotora deles. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ela tem os efeitos colaterais menos, por atuar mais específico na ação neuroquímica e ser melhor tolerado. Dentre deles está a fluoxetina, as sertralinas, e além de ser utilizado na depressão unipolar, eles também são utilizados no transtornos obsessivo-compulsivo,
no transtorno do pânico e episódios de depressão do transtorno do pânico, na bulimia nervosa e na fobia social. Então, essas são as classificações dos antidepressivos. Lembrando que há outros, mas a gente colocou simplesmente 2. Agora a gente vai estar falando sobre a questão dos antipsicóticos. Como que seria os antipsicóticos? Né? O próprio nome fala, né, que o tratamento vai ser para psicoses. Elas estão também indicadas na esquizofrenia, nos transtornos delirantes, nos episódios agudos de mania, no transtorno bipolar do humor, na depressão psicótica, no caso para controle da agitação, da agressividade e no retardo mental na demência. Então, isso são as indicações por antipsicóticos. Essas são, né, os exemplos de antipsicóticos, medicações utilizadas. Tem um exemplo aí de típicos e atípicos. Os típicos são as medicações mais antigas. Os atípicos são medicações que foram descobertas recentes, onde os efeitos eles são menos agressivos do que os típicos. Então, os antipsicóticos, ele vai fazer com que essas alterações, né, psicóticas, como a diminuição e sensação dos impulsos agressivos, venha a diminuir, né? As agitações psicomotora, o desaparecimento das alucinações, delírios, a questão dos comportamentos. Então, vai estar atuando nesses sintomas, né, da psicose. E quais são as contraindicações? Pacientes que estão comatosos não pode fazer uso, pacientes que têm doença hepática, doença renal, mulheres que estão no período de lactação, pacientes portadores de doenças de Parkinson e pacientes que estão com depressão no sistema nervoso central não pode fazer uso desses antipsicóticos. Os efeitos colaterais são sedações, hipotensão, ortostáticas, amenorreia, perda de libido e reações alérgicas, entre outros aí. Também nos tratamentos, né, dos transtornos, a gente tem aí os estabilizadores do humor, que tem a proposta, né, o objetivo de controlar as oscilações do humor. O primeiro estabilizador foi o lítio, que ele é até hoje considerado como o padrão ouro no tratamento dos episódios depressivos e maníacos. E também ele tem a profilaxia, né, de recaídas. Os critérios para definir um estabilizador do humor estão na eficácia da mania em estados mistos, tratar a depressão aguda bipolar, reduzir a frequência e a gravidade de recorrência maníacas ou depressiva. Então, esses são os critérios para utilizar o estabilizador do humor. O padrão ouro aí a gente tem como o lítio, né? Quais são as medicações? O carbolin, o carbolitium, o lítio-K e o neurolitium. Ele é utilizado, né, no tratamento e na profilaxia dos episódios agudos, tanto maníacos como depressivo, no transtorno do humor. Lembrando que essa oscilação, o paciente vai estar uma angústia exacerbada, tanto uma angústia como uma alegria exacerbada. Então, ele vai vir para controlar, para equilibrar esse humor. O mais comum efeitos, né, adversos são acne, aumento de apetite, edema, tem um gosto metálico, leucocitose, polidipísia, tremores finos. E o importante antes de iniciar, né, o lítio, é interessante o paciente ser submetido a um exame clínico, né, e laboratorial. Por quê? Para fazer a dosagem de alguns exames, né, de alguns, igual a dosagem de creatinina, ureia, eletrólitos, T4 livre, esses exames, para quê? Para indicar como que está a dosagem desses exames, né? Para quê? Para que no decorrer do tratamento, se tiver alguma alteração, porque o lítio pode causar essas alterações, e aí indicar reduzir, aumentar ou tirar.
Nos estabilizadores do humor, também temos o ácido valproico e divalproato, que é o Depaquine e Valpaquine, que é um anticonvulsivante tradicional. Ele é utilizado no quadro de epilepsia, tendo crise simples ou complexa. Também ele pode ser usado no transtorno bipolar do humor. Os efeitos mais comuns, né, efeitos colaterais mais comuns são a ataxia, aumento de peso, desatenção e entre outros. A carbamazepina também faz parte dos estabilizadores do humor. Também ela é um anticonvulsivante, né, que é usada em diferentes tipos de epilepsia. Foi descoberta na década de 80 e também tem sido usado nos quadros maníacos. A carbamazepina, ela é importante quando o paciente não responde ao lítio ou quando não tolera. Então, ele é importante para substituir o lítio. Os efeitos delas são todos parecidos, né? Toxicidade hepática, náusea, prurido, sedação, sonolência, tonturas e entre outras. Essas são algumas medicações, né? E indicações no caso aí das apresentações clínicas. Então, a gente pode ver aí ó, que o lítio ele é considerado mais eficaz, né? Na verdade, a gente vê mais utilizando na mania eufórica. Tanto que nem tem... Ele é utilizado aí junto com carbamazepina, a gente vê as outras medicações aí correlacionadas, como primeira opção e segunda opção. E é isso que a gente tem para falar sobre drogas utilizadas nos transtornos mentais, no tratamento dentro da psiquiatria. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar com liberdade, mandar aí pelo WhatsApp ou no privado.